pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um capítulo desta saga Por uma Vida Melhor na Matéria. Eu sou o Murilo, este é o canal do Instituto Círculo Mágico e toda semana eu converso, bato um papo, faço umas perguntas estranhas para a minha querida companheira de bancada. Falando nela, por onde será que ela anda? Maria Guida, como vai você? Eu estou bem, e você, Murilo, como está? E vocês, amigos que nos acompanham, como estão? Vocês estão bem? Espero que sim, e espero que estejam se cuidando. Então, Murilo, podemos começar. Muito bom, Guida. Eu estou bem também, espero que o pessoal que nos assiste também esteja bem. E eu gostaria de falar hoje com você, Guida, sobre um dos temas que atormentam muito as pessoas que começam a pensar aí sobre energia, que é o grau de liberdade que a gente tem nesse mundão de meu Deus, que é o famoso livre-arbítrio. Mas antes de a gente falar sobre isso, eu gostaria de te convidar para se inscrever no canal, se ainda não for inscrito ou inscrita, e também para curtir e compartilhar os nossos conteúdos aqui com quem possa se interessar por isso. Tá bem? Então vamos nessa, vamos falar sobre livre-arbítrio. Vem com a gente. Guida, essa história do livre-arbítrio já rendeu pano para manga em diversas tradições filosóficas e também entre nós que conversamos aqui sobre quase tudo. Mas a tua praia mesmo é energia e é sobre isso que eu gostaria de saber. Afinal de contas, quão livres nós somos para fazer de fato essas coisas que a gente quer fazer quando está aqui encarnado na matéria? Enquanto espíritos imortais perfeitos, antes de adentrar no mundo material, ou seja, antes de encarnar, a nossa liberdade é infinita. É tão grande que nós podemos escolher nos limitarmos para viver uma experiência na matéria e, a partir disso, gerar a energia que move o universo. Tamanha é a nossa liberdade quando nós somos espíritos imortais perfeitos. Nós podemos tudo, porque num universo perfeito, entre seres perfeitos, não há nada que não seja o melhor para todos. Mas, quando a gente desce a matéria, a gente já vem com uma série de coisas escolhidas. Primeira coisa, a sua linhagem, depois as suas questões sexuais afetivas e, por fim, o seu lugar no mundo. Tudo isso já foi decidido por um espírito imortal perfeito. E quanto a isso, você não pode fazer absolutamente nada na sua vida. Isso que a gente chama de destino, na verdade, é um plano divino que você mesmo, enquanto espírito imortal, traçou para você. Não dá para fugir muito disso. Aí, qual é a minha opinião sobre isso? E a opinião de todos aqueles que trabalham na energia junto comigo. Não, o livre-arbítrio é muito pequeno. E o livre-arbítrio é apenas escolher entre fazer as coisas obrigado, só fazer porque eu sou obrigado, só fazer porque vai me beneficiar de alguma maneira, ou fazer as coisas porque elas devem ser feitas, precisam ser feitas agora e precisam ser feitas por mim. Ou seja, escolher entre rajas, tamas e sattva. É a nossa pequena, minúscula liberdade aqui na matéria. Aí você vai dizer, não, mas espera aí, mas eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser. Bom, você pode, mas você vai arcar com todas as consequências. As consequências são as consequências de quem não está cumprindo aquilo que traçou para si mesmo enquanto espírito perfeito. As consequências serão, eu deveria estar aqui na matéria em busca do equilíbrio para gerar a energia que move o universo. Quando eu resolvo me afastar disso e não quero fazer nada, não quero resolver minhas questões, logo tamas, ou eu só faço se eu tiver algum benefício, alguma satisfação imediata, alguma coisa que me deixe contente, porque contentamento e felicidade são duas coisas diferentes. Satisfação e felicidade são duas coisas diferentes.
Se eu entro nisso, eu também fujo do meu caminho. Eu falo fujo porque você vai ter que voltar, porque a questão kármica ela se impõe. Então, veja, qual é a liberdade que você tem aqui se você tem uma missão traçada, algumas questões que você vai ter que enfrentar e você não pode fugir porque a sua própria vibração produz a aproximação dessas questões. Qual a liberdade que você tem se tudo foi decidido antes por um espírito imortal perfeito? A única liberdade que você tem é a busca do equilíbrio ou fugir do equilíbrio pelas duas tangentes. Eu não quero fazer, ou eu só faço se eu receber um benefício imediato qualquer. Isso é o livre-arbítrio. E isso que você diz aí tem a ver com aquelas 3 palavras que você disse: raras, damas, estado. É isso? Exatamente. Que são coisas que eu não inventei. Isso está no Gita. É só ler o Bhagavad Gita, você vai achar isso lá. Que o que é? Todo mundo fala de caminho do meio, não é? Ah, o caminho do meio, o caminho do meio, o caminho do meio. Ninguém sabe muito bem do que está falando. O caminho do meio é sátua. É fazer o que deve ser feito, precisa ser feito agora e só pode ser feito por mim. E se o Gita é um livrinho assim, ó, bem fininho. Se alguém tiver dúvidas a respeito disso, leia o Gita. Lá está muito bem explicado que livre-arbítrio é um negócio muito estreito, que liberdade aqui na matéria é muito estreita, que quando você fala em liberdade, você está falando em fazer o que eu quiser, e isso não é liberdade. Perfeito. Agora, tem muitos autores que dizem mais ou menos por esse caminho, quer dizer, de que nós somos extremamente limitados aqui por conta das nossas condições materiais, sociais, culturais, religiosas até, né? Em muitos países a religião limita bastante. Você está me dizendo então que é isso mesmo, mas que tudo isso é kármico e é fruto de uma escolha anterior que nós fizemos e que, portanto, a nossa limitação acontece aqui. Todas as limitações que nós temos em nossas vidas e que às vezes a gente não aceita são circunstâncias escolhidas por um espírito imortal perfeito. E a gente pode mudar essas coisas, mas para mudar é preciso primeiro aceitar. A aceitação é o primeiro degrau para a mudança. Se você não aceita a questão social na qual você nasceu, as circunstâncias da sua família, da sua questão kármica de linhagem, você pode mudar isso, você pode transformar isso, mas primeiro você vai precisar aceitar isso, falar, tá, o espírito imortal que eu sou, que se manifesta aqui, como essa pessoa que eu sou, escolheu isso. Mas todas as questões que são escolhidas, elas são escolhidas para ser equilibradas e harmonizadas. Portanto, existe uma margem de melhoria nisso. Mas para essa margem de melhoria acontecer, primeiro precisa aceitar. Sem aceitar, você não vai a lugar nenhum, porque aí você fica gastando energia se debatendo com o fato de que você não aceita. E essa energia você poderia colocar em transformar a sua realidade. Enquanto você fica se debatendo e não aceitar, você está gastando uma energia preciosa que você deveria utilizar para aceitar e transformar a sua realidade, não é? E a questão kármica é justamente isso. Cada ser humano que vem à matéria, ele vem à matéria com uma série de coisas que ele precisa transformar pela aceitação. Transformar, modificar, tornar mais equilibrada, mais harmonizado. Eu não estou dizendo que é o destino, então você não pode fazer nada. Isso é tamas. Eu não vou fazer nada porque não adianta. Não. Eu aceito as condições nas quais o Espírito Imortal Perfeito que eu sou me colocou na matéria. Mas eu posso transformá-las em alguma coisa mais equilibrada e mais harmoniosa para mim e para todos. É isso.
E a liberdade que você tem aqui na matéria é essa. Só. Quando eu ouço você falar sobre essas questões kármicas todas, às vezes eu me sinto um pouco como uma folha de alface docemente pairando ao sabor do vento. Então, pode ser que alguém que nos assiste também tenha essa sensação em algum momento. Eu queria perguntar para você, então, se existe algum caminho, alguma dica para a gente conseguir esse estado de aceitação para, primeiro, poder sofrer menos diante dessa questão e depois para conseguir alterar, então, essas coisas que nos incomodam tanto. O caminho para a aceitação, você já deve saber, passa por ter uma prática espiritual com ritmo e constância. Quando você não precisa gostar. Você pode escolher uma prática espiritual e fazer bem chateado mesmo. Muito chateado. Mas se você fizer, aos poucos essa aceitação virá, porque aceitação é resultado de centramento. E centramento só pode ser obtido com prática espiritual. Eu costumo dizer para as pessoas que têm dificuldade de aceitação o seguinte: procura um templo de uma religião qualquer, vai lá, bem chateado mesmo, e começa a fazer as práticas coletivas, junto com as outras pessoas. Aos poucos, você vai começar a entender por que as coisas são desse jeito na sua vida e vai começar a perceber caminhos de superação, caminhos de transformação dessa realidade em outras coisas. Você vai atrair para você uma série de soluções que você não via antes, porque não estava centrado. E quem sabe você comece a gostar disso, ou não. Ou você pode descobrir que você pode fazer uma outra prática na sua casa, que não está ligada a religião nenhuma. Uma delas é o yoga, a gente já sabe disso. A outra é o tai chi chuan, ou uma luta marcial que resolva em você a questão da revolta. Porque é isso. A revolta é um desequilíbrio trazido pela falta de aceitação da sua realidade. Você quer transformar a sua realidade, você precisa aceitar a sua realidade, resolver a questão da revolta, o sofrimento vai diminuir e você vai, com seus olhos vão se abrir e você vai começar a perceber os caminhos. Esse é o livre-arbítrio possível. Buscar centramento para poder enxergar as formas de transformar uma realidade que você não transforma se você não aceitá-la primeiro. Aceitar não é falar assim, tá bom, não posso fazer nada. Não é isso. Aceitar é falar, estou entendendo. Esse espírito imortal que eu sou, decidiu começar a sua trajetória na matéria com essas questões. Vamos encaminhá-las da melhor maneira possível e vamos transformá-las, porque todo ser humano é um espírito imortal que trouxe dentro de si todos os recursos para resolver todas as suas questões kármicas. Todos os recursos. Mas você só consegue pôr a mão nesses recursos se você estiver um pouquinho centrado, um pouquinho equilibrado, e para você ficar um pouquinho centrado, você precisa de uma prática espiritual. Você pode fazer isso até por querer uma vantagem. Você pode estar rajásico quando você entra num templo e começa a fazer as práticas, por interesse. Não importa, em algum momento o centramento vai chegar, em algum momento você vai perceber, não, isso daqui funciona. Porque fé é o afeto que a gente desenvolve por aquilo que funciona. E é possível. Tem algumas pessoas que me procuram, porque eu não tenho fé. Bom, você não vai ter enquanto você não provar para você mesmo que um caminho espiritual funciona. Quando você provar isso para você mesmo, você vai ter fé. É simples. Então, o livre-arbítrio passa por isso. Ele é pequeno, a liberdade é minúscula,
Mas essa liberdade pode ser exercida por qualquer ser, desde que ele aceite as condições iniciais e se propõe a transformá-la a partir do centramento que vai deixar claras quais são as soluções. Perfeito, perfeito. Muito bem. Então, agora que a gente falou sobre livre-arbítrio e sobre, né, essa pequena liberdade que a gente tem aqui na matéria, eu quero falar um pouco mais sobre essas mudanças que a gente pode promover enquanto a gente está aqui encarnado. Mas este é um assunto para o próximo bloco. Vem com a gente. Guida, a gente terminou o bloco anterior, então, falando sobre a aceitação, você falou sobre as práticas espirituais. Eu quero lembrar também, pessoal, que nós temos aqui um vídeo sobre prática espiritual, vou deixar aqui no card e também na descrição, mas eu queria voltar um pouquinho sobre a questão das mudanças, né? Você disse que nós temos uma liberdade aqui mínima, né? Perto da liberdade que a gente tem quando não está aqui encarnado. Mas, ainda sobre essa liberdade mínima, eu gostaria de saber de você quais são as consequências, né, dessas pessoas que querem de fato mudar tudo, absolutamente tudo. Que mesmo tentando ali encontrar um processo de aceitação, não conseguem. E aí, óbvio, elas não podem mudar os pais que ela tem, né? As pessoas que deram passagem para que ela entrasse aqui neste mundo material. Mas suponhamos que ela desista da família, vá para bem longe da família, que ela não goste do trabalho dela e que ela resolva por isso ir para bem longe daquele trabalho para tentar encontrar outra coisa, mudar de país, mudar de cidade. O que esse caminho pode levar? Ele funciona também para a gente tentar se reconciliar com a nossa liberdade individual? Quando eu falo em aceitação, eu falo em aceitação de verdade. Aceitar de verdade não é falar assim, tá bom, aceito. E fazer as práticas, procurar as práticas espirituais, o centramento, buscando uma pseudo-aceitação que na verdade não existe. Aceitar é colocar a mão na massa mesmo, aceitar é falar, é isso aqui, esses são os desafios. Não é dizer, nossa, que eu tenho essa dificuldade aqui, vamos tentar isso, vamos tentar aquilo, vamos tentar não sei o quê. Não, eu aceito, e quando você realmente aceita, as soluções aparecem. Agora, as soluções não são fáceis. Às vezes, para transformar uma realidade, é preciso fazer coisas bem difíceis, pouco agradáveis para você. Porque sátua não é agradável. Sátua é o que deve ser feito. Às vezes o que deve ser feito é difícil, não é agradável, não nos deixa imediatamente felizes, mas é o que precisa ser feito. Às vezes, para uma pessoa transformar a sua vida, ela precisa fazer uma coisa que ela não tem muita vontade de fazer, que ela não quer fazer, porque ela acha que não vai funcionar. Acontece que enquanto você acha que não vai funcionar, você ainda não está em sátua, você ainda está em tamas. Por exemplo, há pessoas que vivem uma realidade muito difícil, muito complicada, e aí aparece uma solução, mas essa solução vai exigir que ela passe por cima de algumas limitações afetivas. Eu não posso largar a minha cidade, eu não posso deixar essa pessoa que eu acho que eu amo, como é que vai ser isso? As pessoas em volta não vão aceitar, não aceitar a minha decisão. Poxa, às vezes é preciso colocar a transformação da realidade antes do que as outras pessoas acham. Porque quando você ainda está se importando com o que os outros acham, você ainda não é dono da sua própria vida. A liberdade inclui você fazer coisas que não são agradáveis e nem têm a aprovação de todos que estão à sua volta. E você precisa saber se
É isso que precisa ser feito. Você só vai saber se é isso que precisa ser feito se você tiver uma prática espiritual com ritmo e constância que te dê a certeza de que isso que você está visualizando ou que isso que você atraiu para você pela sua própria energia centrada é o que precisa ser feito. Nem tudo que precisa ser feito é agradável. Então, a transformação exige que se faça o que precisa ser feito. O grande desafio é justamente esse, é sair de um certo estado de acomodação que você acha que você não vai conseguir sair porque você vai desagradar esse, aquele, não sei quem, não sei que lá. E às vezes a transformação da sua realidade depende disso. Não sei até que ponto vocês que me escutam estão compreendendo isso. Mas nem sempre fazer o que deve ser feito vai ter a aprovação de todos ao seu redor. Mas, desde que você não esteja impondo algo a quem quer que seja uma decisão sua, pessoal, se você percebeu que aquilo precisa ser feito para transformar a sua realidade, você precisa fazer. E é assim que as coisas são, assumindo toda a responsabilidade sobre as suas decisões. Toda a responsabilidade sobre a sua decisão. Isso é liberdade. Não existe liberdade sem responsabilidade. É por isso que, quando você decide fazer algo, você precisa considerar se isso é realmente o melhor para você e para todos. O melhor para todos não deixa todo mundo satisfeito. Às vezes você toma uma atitude que vai deixar todo mundo insatisfeito. Mas o melhor para todos não é satisfação imediata para todos. O melhor para todos é realização e felicidade para todos. Às vezes você toma uma atitude que deixa todo mundo chateado. Mas daqui a alguns anos, às vezes depois de alguns meses, todo mundo concorda que foi a única coisa sensata a ser feita, não é? Aí esbarra na conciliação. Mas você não tem que se harmonizar com tudo e com todos? Bom, harmonizar-se com tudo e com todos também não é todo mundo ficar satisfeito. É todos compreenderem que aquilo precisa ser feito. Então, o que você precisa fazer? Você precisa explicar para as pessoas o que precisa ser feito. Nem todos vão concordar que você deva fazer isso, mas você vai na negociação até onde é possível ir. Às vezes, se harmonizar é ficar bem longe, como a gente já comentou aqui. Às vezes, se harmonizar é dizer, sinto muito que você não compreenda a minha atitude, mas eu vou precisar fazer exatamente isso que você não compreende nem concorda. Há muitas maneiras de se harmonizar. Se harmonizar não é todo mundo ficar contente, um sorrindo para o outro, dizendo que bom, que legal. Às vezes puxa vida, você vai fazer mesmo isso? Eu não gostaria que você fizesse isso. E você dizer, sinto muito, mas é isso que eu preciso fazer. É por aí, não é? E essa é a liberdade que nós temos aqui. Nós temos essa liberdade. E só essa liberdade, a liberdade de transformar a nossa realidade, conciliando-se, tentando se harmonizar com tudo e com todos, mas a principal pessoa com quem você deve ficar harmonizado é você. Não adianta nada, todo mundo está parecendo que está bem e você não está bem de jeito nenhum naquela situação. Não é tudo e todos quando não inclui você. Há muitas situações em que parece que todo mundo está contente e você é o único que está contrariado. Sim, perfeitamente. A parte fundamental da nossa liberdade costuma ser nós mesmos. E, bom, a gente conseguiu, então, ter uma boa ideia sobre quais são as nossas liberdades, as nossas limitações e também as possibilidades de mudanças que temos por aqui. Agradeço muito a você, Guida, por mais esse bate-papo. Agradeço ao pessoal que nos acompanha aqui nesta saga por uma vida melhor na matéria.
Eu convido você para se inscrever no canal, se ainda não for inscrito ou se não for inscrita. Também para nos enviar as suas dúvidas, as suas questões, porque a gente adora conversar com vocês também. Guida, eu encontro você na semana que vem? Sim, e eu gostaria de dizer para todo mundo que as dúvidas suscitadas por essas coisas que nós falamos aqui devem ser colocadas. Eu adoro responder perguntas, nós adoramos todos aqui responder perguntas, nós estamos abertos para isso, pode perguntar à vontade. Eu estou aqui para isso. Muito bem, então perguntem sem filtros, porque a gente adora. Então, nós nos vemos na próxima semana. Um abraço, até lá!